Bom, o assunto da aula é introdução à equação. Vamos ver aqui uma situação aqui. Suponhamos que eu tenho 3 e vou multiplicar por um número que eu vou chamar de quadradinho e vai dar 15. Qual é o número que eu multiplico por 3 e vai dar 15? Bom, você conhece essa tabelinha aqui, você sabe que aqui são os múltiplos de 3, certo? E se você pegar o 3 e multiplicar por 15, se você pegar nessa linha do 3, dos múltiplos de 3, você vai encontrar o 15 aqui, certo? Então, o que significa? Se você dividir o 15 por 3, qual é a coluna que ele está? Coluna do 5, porque 5 vezes 3 é 15. Logo, 15 dividido por 3 é 5. Então, a resposta é o quadradinho é igual a 5. Bom, mas nós vamos usar um método aqui para resolver as equações, que vai ser o seguinte: método, tá, da operação inversa. O que significa isso? Por exemplo, nesse caso aqui eu quero achar o número que multiplica por 3 e vai dar o quadradinho. Então, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou aqui dividir pelo número que eu estou multiplicando o quadradinho. Qual é o número que eu estou multiplicando? Por 3. E aí, aqui no sinal de igual, tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu também faço o mesmo do outro lado, para não alterar a situação. Então, eu divido aqui por 3 e esse outro lado também por 3. Por que por 3? Porque é o número que está sendo multiplicado. E aí, se eu cortar o 3, aliás, quando tem o 3 numa divisão, em cima, no numerador e no denominador, eu posso cortar e vai dar 1, tá? E aí, 1, ou seja, só sobrou o quadradinho, tá? 15 dividido por 3 é igual a 5, tá? Por que eu não preciso colocar o quadradinho? Porque se eu tenho um quadradinho mais um quadradinho, significa que eu tenho 1 mais 1, eu tenho 2 quadradinhos. Se eu tivesse um coraçãozinho, mais um coraçãozinho, mais um coraçãozinho, seriam 3 coraçãozinhos. Então, você vê que eu não preciso colocar 1 aqui para saber que é 1. Eu não preciso. Se já está ali, eu nem preciso colocar. Então, toda vez que eu tiver for 1 aqui, eu não preciso colocar. Então, a resposta dessa aqui é 15, tá? Agora, isso nós vimos aqui que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Aí agora eu pergunto, qual é a operação inversa da soma? Quando eu precisar, eu vou usar a subtração. A operação inversa da divisão é a multiplicação. E da subtração é a soma, tá? Então, multiplicação e divisão, soma e subtração. Operações inversas. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. 4x é igual a 24. Se eu tiver dificuldade para dividir 24 por 4, 4x não, perdão, a gente chama x, mas na verdade não vamos chamar x não, vamos chamar de quadradinho. 4 quadradinhos, 4 quadradinho é igual a 24. Qual o número que eu multiplico por 4 e dá 24? Eu poderia ir direto, né? Já posso ir direto, ó. Qual o número que eu multiplico por 4 e vai dar 24? Posso ir direto na tabela, tá? Ó, aqui é do 4, né? Então, eu vou procurar na de 4. Onde é que está o 24?
Está aqui. Em qual é a coluna que ele está? Na coluna do 6. Por quê? 4 vezes 6 é 24. Logo, 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, eu sei que o quadradinho aqui é igual a 6, não é isso? Mas aí, vamos fazer pelo método da operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, eu venho aqui. Qual é o número que eu estou multiplicando o quadradinho? Estou multiplicando pelo número 4. Então, eu venho aqui e divido pelo 4. Então, eu corto. 24 dividido por 4, eu sei que dá igual a 6. Logo, quadradinho é igual a 6. Tá? Então, 7 quadradinhos é igual a 28. Vou lá na tabela também, se tiver algum problema. Na de 7, ó. 7, essa é o múltiplo aqui, tá? Essa linha. Então, eu venho aqui, 7, e ver se eu encontro o 28. Eu encontro. O 28 é múltiplo de 7. E ele está em qual tabela? Ele está aqui, tá? 4. Então, 28 dividido por 7 dá quanto? 4. Então, ó, divide operação inversa. Se está multiplicando, aqui tem um ponto, tá? O ponto significa que está multiplicando. Está multiplicando por 7, eu divido por 7. 7 aqui eu corto, fica só o quadradinho. 28 por 7, olhei lá, deu quanto? Dividido dá 4, certo? 5x é igual a 35. Vou na tabela... Ah, não, x, não é o x. Aqui é o quadradinho, peraí. 5 quadradinhos. 5 quadradinho é igual a 35. O quadradinho está multiplicando pelo número 5. Então, eu venho e divido por quanto? Por 5. Só de um lado? Não. Dos dois lados. Aí eu corto 5 com 5. Vou ficar só com o quadradinho aqui. Quadradinho aqui. E desse outro lado, 35 por 5. Vou na tabela. Os múltiplos de 5 é essa linha aqui. Então, eu procuro aqui, se eu encontro 35, encontro ele aqui. Ele está em qual coluna? Coluna do 7. Então, a gente vem aqui, quadradinho é igual a 7. Quadradinho é igual a 7. Agora eu vou aumentar um pouco essa equação. Vamos ver aqui uma equação. 2 quadradinhos mais 3 é igual a 15. Vamos lá, operação inversa. Agora, além do quadradinho, eu tenho um mais 3 aqui. Então, o mais, a operação inversa é qual? Menos. Então, eu sei que eu vou botar menos aqui. Qual número eu coloco? O número que está aqui, 3. Tudo que eu faço de um lado, eu também faço do outro. De um lado da igualdade, ó, menos 3. Do outro lado também menos 3. A mesma coisa. Aí, vou fazer essa conta, tá? Esse daqui, para mim, eu vou cortar, ó. Mais 3 com menos 3 dá 0. Cortei. Quanto é que dá 15 menos 13? Desse lado ficou 12. O que ficou do outro lado, se eu cortei o 3 e o menos 3? Só ficou 2 quadradinho. Como é que eu acho o valor do quadradinho? Se eu estou multiplicando por 2, qual é a operação inversa?
Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, eu venho aqui e divido por 2. Esse 2 dividindo aqui, corta com esse 2. 18 dividido por 2, eu olho na tabela, é igual a 9. Mais uma. 3 quadradinhos menos 6 é igual a 24. Bom, qual é a operação inversa? Aqui eu tenho menos 6, né? Então eu quero achar o valor do quadradinho, eu vou eliminar primeiro esse menos 6, depois eu vou eliminar esse 3. Só que aqui é menos. Qual é a operação inversa do menos? Menos é, a operação inversa é mais. Então eu coloco mais aqui. Qual é o número que eu coloco? Número 6. Então, se eu fiz de um lado, eu também vou e faço do outro. Fiz de um lado, fiz do outro, ok? Dos dois lados. Bom, aí eu vou fazer a conta. Quanto é que dá 24 mais 6? Dá 30. Aqui, ó, menos 6 e mais 6, o que eu faço? Corto. O que sobrou do lado de lá se eu cortei o menos 6 e o mais 6? Sobrou 3 quadradinhos. Bom, aqui a operação, o quadradinho está sendo multiplicado por 3. Da multiplicação é a divisão. Então, eu vou ter que dividir. Dividir por quanto? Pelo número 3. Só de um lado, não. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Esse 3 eu posso cortar. Quanto é que dá 30 dividido por 3? Dá 10. Mais uma. 5 quadradinhos mais 10 é igual a 25. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é eliminar eu vou eliminar esse 10 primeiro, né? E depois eu elimino o 5. Aí eu acho o valor do quadradinho. Primeiro eu elimino o 10. Qual é a Mas o 10 está com qual sinal? Mais. Qual é a que eu coloco? Menos. Tá? Então eu coloco menos aqui. Mas qual... E menos aqui no caso, né? Mas qual sinal... Qual o número que está aqui? 10. Então eu coloco menos 10. Bom, aí eu faço a conta dos dois lados. De um lado da igualdade e do outro lado. Desse lado de cá, 25 menos 10 ficou 15. Se eu, aí mais 10 com menos 10 eu corto e fico só com 5 quadradinhos. 5 quadradinhos, quanto é que eu vou fazer? Dividir, eu estou multiplicando por 5. A multiplicação, a inversa é a divisão. Então, eu vou dividir. Se eu estou multiplicando por 5, eu vou dividir pelo mesmo número, 5. Tá? Corta o 5 de cima com o 5 de baixo, porque 5 dividido por 5 dá 1. O 1 não preciso colocar. 15 dividido por 5, olha na tabela, ou faz a conta de dividir, né? 3. Então é isso. Essa é a última para acabar. 9 quadradinhos mais 3 é igual a 30. Bom, eu vou tirar, essa é a última, ok? Eu vou tirar o 3 e o 9, tá? Por quê? Porque eu quero achar o valor do quadradinho. Só que o 3 está com mais e o 9 está multiplicando, tá? Então, o 9 está multiplicando e o 3 está com mais. A operação inversa do mais é menos, então eu coloco menos. Menos, e aqui também menos. Como aqui é 3, porque eu quero
eliminar o 3, eu coloco menos 3 desse lado da igualdade, a mesma coisa do outro lado, menos 3. Aí eu vou e faço a conta. 30 menos 3, 27. Sobrou do outro lado só o 9 quadradinhos, que está multiplicando. Logo, se está multiplicando, eu venho aqui da multiplicação, a inversa, divisão. Se está multiplicando por 9, eu venho e divido por 9 e divido por 9. Corta. 27 dividido por 9 é a mesma coisa que 3. Bons estudos e até a próxima.